Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula, da nossa matéria, Administração Pública Brasileira. Nessa aula vamos continuar falando sobre reformas, administrativas no mundo, agora. Especificamente vamos abordar a reforma que aconteceu na Inglaterra e nos Estados Unidos, especialmente, nos Estados Unidos, tá bom? Que tiveram muita influência aqui, na nossa realidade, aqui no Brasil. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o nosso slide. Pronto, aí a nossa 11ª aula, né? Vou passar rápido. Bem, pessoal, vamos iniciar, falando aí o berço, do gerencialismo puro, como se diz, que é justamente a reforma administrativa britânica, que se deu em 1979, que promoveu justamente isso aqui, a reengenharia do Estado moderno. Então, esse ano aqui, 79, foi de suma importância, tá? Lá na Inglaterra, houve, justamente foi o ano onde houve essa mudança, essa reforma, administrativa, adotando-se o modelo gerencialista, Então, inicialmente, pessoal, houve um esgotamento do modelo burocrático, de Max Weber, weberiano, Por quê? Porque esse modelo ele não atendia às necessidades sociais e econômicas já, A burocracia, muitas das vezes, como nós já falamos várias vezes aqui, ela termina por amarrar demais, a administração pública, e acaba por trazer, um serviço, uma ineficiência muito grande na prestação do serviço público, do serviço de forma geral. Porque, às vezes, você olha lá, todo o arcabouço normativo, por si só, os procedimentos em si, perfeitos em tese, no entanto, a eficácia, a eficiência daquela prestação de serviço é horrível, na prática. Então, era uma preocupação muito mais com os processos do que com o resultado, coisa que o gerencialismo ele veio a mudar, justamente isso. Então, houve esse esgotamento do modelo burocrático, de Max Weber, tá? Que não atendia mais às necessidades sociais e econômicas da época. E aí, havia esse conflito central, a luta entre a rigidez da burocracia, como eu falei para vocês, essa rigidez, o excesso de formalismos, enfim, e a demanda, olha só a palavrinha aqui, por eficiência, De que adianta tanta burocracia se na prática o serviço público é de péssima qualidade, não é eficiente, tá? Ponto de virada, 1979, com a vitória do Partido Conservador na Grã-Bretanha, Quando a gente fala conservador, geralmente interliga-se com a direita, da política. Então, a vitória do Partido Conservador foi crucial, tá? Para essa virada, do que tange a ideia de administração pública lá na Inglaterra, abandonando esse modelo burocrático, passando a adotar um modelo gerencialista, com a preocupação com a eficiência, preocupação maior com resultados, enfim, tá? E aí, pessoal, houve o que também? A força motriz, uma insatisfação dos contribuintes, tá? Cujos votos exigiram que um Estado desestatizante, flexível e adaptável, Que quando a gente tem um modelo burocrático, é aquele modelo que nunca pode sofrer mudanças. É um modelo que é aquela coisa, não, esse modelo aqui, é assim que dá certo. Então, ele não é aberto a mudanças, não é aberto a adaptações, tá entendendo? Coisa que o gerencialismo já permite. Então, quando fala aqui, a questão da adaptabilidade que não existe, flexibilidade, enfim. Então, tudo isso aqui, tá? Reflete justamente, ao que a burocracia não proporciona. Então, ela não proporciona, beleza? Essa flexibilidade, essa capacidade de adaptação. Até porque a gente fala de uma sociedade, Toda sociedade tem uma série de dinâmicas, toda sociedade ela passa por mudanças no decorrer dos anos, enfim, que é natural. E a administração pública, o poder público, o Estado, ele tem que se adaptar a isso.
Então, um modelo extremamente rígido, amarrado, como é o modelo burocrático, já não servia mais, né? Tá? E aí, pessoal, a solução imediata, né, aqui, o comando da reforma administrativa foi entregue o quê? Diretamente ao setor privado, né? Então, já tenho a adoção de uma visão privada, né, no âmbito público. Por que isso? Porque, sem dúvida, né, o serviço privado ele tem uma eficiência muito maior do que o serviço público em muitos pontos, né, a visão privada. Então, essa visão privada ela foi trazida, né, do setor privado para o setor público, né? E aí, como temos, né, de um lado a burocracia weberiana, o gerencialismo puro, né? Então, aqui na burocracia, a administração de atividades, normas e procedimentos rígidos, né, sempre visando essa rigidez, tá? Já no gerencialismo, o foco é na gestão, né? Então, foca-se na gestão, desempenho organizacional, a agilidade de recursos, né, sejam humanos, materiais, financeiros, né, informacionais, enfim. Já que na burocracia tem uma estrutura pesada, focada no processo interno, como eu falei para vocês, né? E aqui, pessoal, no gerencialismo puro, tem o que? O modelo liberal de gestão pública, que busca retirar o Estado dos setores em que ele não é, que a sua presença não é imprescindível, né? Então, tem muitas áreas que não é para o Estado estar lá. Ele pode agir como um fiscalizador, que aí vimos, né, a questão das agências reguladoras. Tudo bem, mas o Estado está cuidando de tudo, de coisas que poderiam muito bem, né, de serviços, de setores, áreas da sociedade, que poderiam muito bem estar sob a administração privada, né, na mão do privado, das empresas, enfim, do setor privado, não tem cabimento, né? Telefonia, por exemplo, né, era estatal antes, né? Depois houve as privatizações e vemos como melhorou, né? Isso aí muito, né? Hoje em dia que todo mundo tem telefone, celular, antigamente era uma coisa assim, né? A questão da burocracia, né? Conformidade legal e previsibilidade, né? Buscava isso, já que o gerencialismo, né? A opção preferencial, o quê? Pela eficiência, corte estrito de gastos, né? Especialmente de pessoal, então busca o quê? Uma economicidade, né? Muito maior do que a burocracia. A burocracia ela é cara, né? Ela é muito cara para o Estado, para a sociedade, custa muito, né? Uma estrutura burocrática, ela tem que ser, ela, comumente, ela é muito robusta. Então, isso, como eu posso falar assim, isso onera muito, né, os cofres públicos, coisa que não existe aqui no âmbito, né, da visão gerencialista, né? Tá? Então, isso era o que passou a vigorar na Inglaterra. E aí, pessoal, a questão da utilização de mecanismos de mercado, né, tecnologia administrativa, né, para reformas, né, não deve ser vista como livre de uma forte influência ideológica, né? Vemos que quem venceu lá foi o Partido Conservador, né? De todo modo, há a ideologia ali, né? Temos aqui, como eu falei, o setor privado, né? Lógica da eficiência e produtividade, né? A origem das estratégias de gestão orientada sempre a resultados, o foco passou a ser agora o resultado, e não como o modelo burocrático pregava, no caso, o foco era os processos, né, o procedimento em si. Motor de mudança, aqui, a transferência de tecnologia administrativa para contentar, né, o contribuinte, uma visão de eficiência fortemente ligada à lógica econômica. Isso aqui, ó, corte de gastos, importantíssimo, né, até porque, para falar de eficiência, tem que falar de economicidade, né? Setor público, né, um novo padrão organizacional de modernização, tá? Essa é a visão, né, que passou a vigorar na Inglaterra, a visão gerencial, né, gerencialista, tá? E o novo modelo, né, tem três propostas estruturais, tá, para sustentar o gerencialismo. Primeiramente, definição de responsabilidades, né, então que eu busco o quê? Uma clareza, né, absoluta sobre o papel de cada um, né, dos atores inseridos, né, no âmbito das agências governamentais, tá? Ponto importante, a definição, pessoal, de objetivos, tá? Definição de objetivos. Então, o estabelecimento de metas organizacionais claras e mensuráveis com o fim de orientar a ação do Estado, tá?
Então, essa definição de metas, de objetivos, né, de caminhos a serem seguidos, é fundamental. Até mesmo você fala de gestão pública, né? Você tem que, antes de proceder à implementação de qualquer tipo de política pública, compreender quais caminhos eu devo seguir, porque sem isso é impossível, tá? Não tem como você implementar uma política pública, né, no âmbito de gestão, da gestão ali administrativa do Estado, sem antes definir os caminhos, né, os objetivos a serem atingidos. E por fim, a consciência dos custos, né, que é o estímulo, né, para o quê? Para que os funcionários públicos, hoje nem fala mais funcionário público, é servidor público, né? Conheçam que o impacto financeiro, tá? E o custo exato de suas ações. Isso é importante, até porque, apesar do Estado ter o dever de prestar os serviços públicos, mas os serviços públicos são prestados por como, né? O que é que, quem o que custeia isso? Os tributos, né? Graças aos contribuintes, que somos todos nós, tá certo? Que é a sociedade em si. Então, esse é o tripé, né, do novo modelo. Definição de responsabilidades, né? Definição de objetivos e a consciência dos custos que deve ter o servidor público atuante. Tá? E aí, nós temos alguns instrumentos de execução em relação à eficiência, né? Aqui, ó, avaliação de desempenho, né? Eu vou aqui fazer o que? Uma mensuração dos resultados individuais e coletivos, isso é importante. Quem é servidor aí faz todo ano, né? Seja no âmbito estadual, federal, municipal, participa da avaliação de desempenho. Então, ela é de fundamental importância, tá? Controle orçamentário, né? Introdução de técnicas rigorosas, que é para contenção e gestão de recursos financeiros. O controle orçamentário é muito importante, tá? Quando a gente fala de controle, até porque para ter também esse controle orçamentário é importante que haja aqui uma transparência, né, por parte do poder público, para que assim, a população possa participar da gestão, né, da coisa pública. Descentralização, né, é importante, né, que é a quebra da hierarquia rígida, né, que eu vou querer distribuir a execução das atividades administrativas. Empowerment, né, que é a delegação de autoridade, né, poder de decisão direta aos funcionários, aos servidores públicos, né, para que eles atuem, tenham uma certa autonomia, não fiquem tão amarrados a normas internas, apesar de que as normas internas são importantes, né, para regular ali, né, a prestação de serviço, mas aí não pode, assim, o servidor público, a depender da posição que ele ocupa, tem que ter uma certa autonomia, né? E a administração, né, por objetivos, né, que é a gestão guiada por metas, tá? Substituindo o que? O controle por processo. Então, isso aqui é o controle por processos, né? Não é mais visto com bons olhos. E eu tenho o que? A gestão guiada por metas, né? Você pode observar que realmente é aquela visão do setor privado, né? Metas a serem atingidas, resultados, né? Enfim, tá? E a questão da eficiência, né? Esse novo legado aí, novo DNA global da eficiência, né? Abertura de caminhos da experiência inglesa seria o quê? O padrão gerencial, né? Na agenda internacional de reformas estatais, eu falei sobre isso já. Os governos também adotam pressupostos gerenciais, né, adaptando a lógica da eficiência para modernizar suas estruturas, né, falando sobre isso. E lá na Inglaterra, se comprovou que o Estado ele poderia sim, ser redesenhado. Então, isso aconteceu. A mudança aí do Estado democrático, né, perdão, do Estado burocrático, né, para o Estado gerencial. Então, até fala que o gerencialismo puro transcendeu, né, seu contexto original, né, transformando a busca pela eficiência em uma tática política, né, em um princípio irrevogável da administração pública contemporânea, né, até porque, lá no artigo 37, por exemplo, da Constituição, fala no caput, né, o princípio, né, da eficiência, no LIMP, né, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, eficiência, inclusive, no nosso caso aqui no Brasil, está constitucionalmente previsto, né, como princípio da administração pública. E agora vamos passar a analisar, pessoal. Então, esse foi o modelo britânico, né? E agora vamos analisar o quê? A reforma, né?
a da administração pública dos Estados Unidos, tá? Que essa daí é muito importante, beleza? Então, primeiramente, os indivíduos, né, aqui, na questão da cultura, né, da gestão norte-americana, buscam solucionar suas próprias demandas, né? E empresas buscam apenas lucros, né? Então era isso que acontecia. Então, decisões orientadas estritamente por utilidade, vantagens matemáticas, né? Então você vê que eu tenho um entrelaçamento aqui entre o individualismo, o utilitarismo e o custo-benefício, né? E aí, pessoal, como está aí, há um contraste, né, entre o modelo americano e o modelo europeu. O modelo europeu prega justamente o que? O estado do bem-estar social, né? Que a preocupação do modelo europeu era com a causa coletiva, né? E essa preocupação ela passa a ser minimizada. Então, o indivíduo ele atua primariamente como consumidor, né? Aqui no modelo americano, e insere-se se o serviço é público, indiferente, perdão, se o serviço é público ou privado. Então, ao contrário do modelo europeu, a preocupação aqui no modelo americano, né, pessoal, com a causa coletiva, ela é minimizada. Então, não tem mais essa visão coletivizada da coisa, né? Então, aqui eu tenho uma visão mais de indivíduo. Então, o indivíduo ele atua de maneira primária, inicialmente, como consumidor, né? E, indiferentemente se o serviço é público ou privado, não importa, né? E aí, vou gripado aqui. E aí, o estopim, pessoal, Ixi, ligou aqui, ó. Vou baixar aqui. Então, o estopim é a crise, né, que se deu em. Deixa eu só ligar com a cancelação aqui. A crise do século XIX, né, que se deu, problema impulsionado que por máquinas políticas e sindicais, né? Então, clientelismo, nepotismo, isso aqui, né, pessoal? Corrupção, né? Corrupção. Ah, porque lá nos Estados Unidos nunca teve corrupção. Teve, lógico, né? Achar que não é inocência. A pressão social também, a exigência da sociedade, né, para que o Estado assegurasse um processo democrático verdadeiro, né? Não apenas para os políticos, né, mas para o povo, certo? E o resultado de tudo isso, que é o primeiro grande plano de capacitação técnica de profissionais para gerir cidades, né, exigindo o fim dos abusos de poder. Então, você vê que é uma mudança de paradigma ideológico, né, cultural da sociedade, coisa que o Brasil precisa fazer. A corrupção no Brasil hoje virou algo comum. As pessoas não se impressionam com isso mais. Ah, fulano tá, foi pego ali roubando 10 milhões, desviou não sei quantos milhões de uma licitação de uma obra, não sei o quê. Não, tá tudo certo. Não, cara, não tá tudo certo. Não. É um absurdo isso, né? Mas infelizmente a gente normalizou isso aí, tá? E aí, aqui, ó, a primeira onda, né, como fala aqui, é a máquina burocrática, né, então, a separação rigorosa entre a gestão e execução, né, padronização de tarefas, substituição do julgamento individual por regras absolutas. Então, e aí, aqui, como pilar 2 de Max Weber, a estrutura, né, a burocracia hierárquica, está adoçando o princípio hierárquico rígido, né, como eu falei, lealdade impessoal, eficiência obtida estritamente pela obediência às regras, né, e aqui o propósito central, usar a racionalidade científica como antídoto contra a corrupção, né? Então foi a primeira onda ali buscando as mudanças, né, em âmbito americano. Então, pessoal, o choque econômico, a virada gerencial, né, a questão do gerencialismo, né? Então, o catalisador foi a recessão econômica, né, que forçou um colapso no financiamento do Estado como resposta, né, à consolidação do modelo corporativo de Reagan, né, Estados Unidos, e Margaret Thatcher, né, conhecida Dama de Ferro, né, na Inglaterra nos anos 80. Então tem essa questão da crise do petróleo, que se deu nos anos 70 também, né, e nós temos uma nova tríade aí, né, o foco da gestão pública muda inteiramente para a busca implacável por eficiência, eficácia, eficiência e efetividade, né? Eficácia, eficiência e efetividade. Então, essa passa a ser a nova visão no âmbito, né, dos Estados Unidos. Onda 2, né, o gerencialismo puro, que até já comentamos, né, a lógica privada do Estado, a adoção imediata de práticas de gestão empresarial focadas em eficiência estrita, falamos sobre isso. Redução drástica do funcionalismo público e alienação de estatais, privatizações, falamos sobre isso também, né? Tá? Questão da desestatização, né?
Aí aqui tem até uma imagem ilustrativa, a consciência de custos, né, operações do Estado, e aqui do outro lado, consciência de custos também. E aqui é o corte de pessoal, privatizações, né, que passam por esse funil aqui, né, e aqui temos as operações, tá, do Estado nesse sentido, tá. E aí a obsessão, né, com a consciência de custos criou que é uma economia cega, né, mascarando perdas na qualidade da atuação do Estado. Então, isso aí também, né, é algo a ser levado em consideração. E aí, pessoal, nós temos aqui um diagnóstico do gerencialismo puro. Ele foi, na verdade, o que? Um neo-taylorismo, né? Baseou-se na ilusão. Enfim, está até no material esse ponto aí. Mas o que acontece aqui? Nós temos três pontos importantes: alienação, incentivos pobres e miopia estratégica. Primeiramente, recria-se, né, o abismo entre quem pensa a política e quem executa. Né? Ainda, acredita-se o quê? Que o salário era o único motivador do servidor, ignorando a complexidade humana. E reformou a base, né, mas falhou o quê? Em engajar o alto escalão, gerando incerteza institucional. Às vezes, muitas mudanças são muito boas, são muito bem-vindas, mas o alto escalão da política não está muito afim, né, de se submeter a certas questões, né? Esse é um problema, né? Deixa eu botar aqui. Então, pessoal, o setor privado, como eu falei, foco primordial na maximização de lucros, né? Separação clara e mecânica entre a etapa de produção industrial e a etapa de distribuição e consumo. Já o setor público, a lógica, ela é a lógica política, não a lógica econômica, como é aqui no setor privado, né? Então, foco central na equidade, no atendimento ao interesse coletivo, né? Produção, distribuição e consumo ocorrem simultaneamente, frequentemente com a coparticipação ativa do usuário, né? Tá? E aqui temos uma grande falácia: tratar a administração gerencial como uma técnica neutra e puramente científica, não, né? Transplantar métodos privados sem adaptação, né, destrói a essência da esfera pública, com certeza, né? Posso trazer as ideias, a forma, a metodologia privada do setor privado de trabalhar, de lidar com serviços, mas eu não posso fazer isso de maneira indiscriminada, até porque temos o princípio, né, do interesse público, né, que tem que ser levado em consideração, né, que é a superioridade do interesse público, né. E aqui tem mais alguns pontos importantes: aqui é eficiência, fazer as coisas corretamente, foco na redução matemática de despesas, né, efetividade, que é a métrica do impacto, né, fazer as coisas certas, incorpora o aspecto político e social na prestação de serviço também, né. E o ponto cego é que a ênfase implacável que é na eficiência econômica durante a segunda onda, que obscureceu a efetividade, né? Isso aí é um ponto importante. Olha, fala aqui: serviços públicos, o sucesso real não é o corte de custos, mas o alcance político-social. Esse aqui é um ponto importante, né? O respaldo que você tem na sociedade, né? Nada melhor que um governo que tem esse respaldo, que aí se ele entende que realmente está no caminho certo, né? E a onda 3, né? Correção de rota, aqui ó, tem o contribuinte, o cliente, o consumidor, polos descentralizados, como já falamos anteriormente, a descentralização, até a correção de rota, né, busca por qualidade e flexibilidade da prestação do serviço público, né, tá? O modelo burocrático, ele ignora essas questões, né, qualidade, flexibilidade, enfim, na prestação de serviço. Redefinição do alvo, né, o foco sistêmico deixa de ser o quê? O contribuinte, com o fardo passivo, e passa a ser o quê? O cliente com o poder de exigência. Esse é um ponto importante também. E temos aqui o mecanismo da descentralização administrativa, ela levar a execução do serviço para mais perto do usuário, né, para facilitar a fiscalização e a cobrança de qualidade, né, evitar que a pessoa faça deslocamentos, né, a pessoa mora no interior, numa chácara. Por que não levar um serviço para essa pessoa, né, ou para a localidade onde ela mora, que facilitaria bastante também, né, o alcance. E aqui também, né, a questão da disfunção da competição, aí que eu falo um pouco sobre a questão da LOA, a competição de mercado recompensa os fortes, né, serviços inerentemente desiguais se tornam piores para quem mais precisa, né, e outros pontos aí que vocês vão ler depois. Também a questão da falácia do cidadão consumidor, né,
Então, o requisito do mercado é o quê? Para definição clássica, o consumidor é unicamente aquele que detém recursos financeiros e estruturais para exercer o poder de escolha. Aí temos aqui a captura burocrática, né? Grupos mais organizados e ricos vencem a competição. Burocratas, né, se rendem a esses grupos de pressão para garantir o quê? Boas avaliações e preservar posições. E, por fim, o resultado da exclusão. Ó. Alguns cidadãos privilegiados se tornam o quê? Clientes preferenciais. E isso viola de maneira, né, profunda o princípio público ou do acesso universal e da justiça, né, sem dúvida. E trago mais um quadro, vocês podem ler depois, pessoal, sobre a máquina burocrática, gerencialismo, consumerismo, tá? Quero que vocês leiam depois isso aí, beleza? Não vou entrar no espaço do tempo, tá? O horizonte, a orientação ao serviço público também, a transição necessária, então o Estado precisa, de maneira urgente, superar a visão estreita, né, isso é importante, né, de que o que? A ação coletiva serve apenas para promover interesses e escolhas pessoais que são baseadas justamente no poder aquisitivo, né. Recuperação do público, né, também, evolução para a terceira fase do modelo inglês, exige abandonar definitivamente o paradigma do cliente individualista, de resgatar o conceito do cidadão, isso é importante, né, detentor de direitos universais inegociáveis, tá? Questão do balanço do Estado, por um lado eu tenho aqui a eficiência do mercado, por outro a coordenação do Estado, essa balança ela precisa estar bem, né, alinhada. Então, a verdadeira reforma administrativa exige o quê? Compreender as diferenças profundas e negociáveis entre a eficiência privada e o bem público, tá? Então, mais aí pontos muito importantes. Você vê, né? Aqui, essas duas reformas foram, assim, influenciaram demais aqui no Brasil. O Brasil adotou o modelo gerencialista. Não que o Brasil largou a burocracia ou o formalismo totalmente, claro que não. Mas hoje a preocupação maior do administrador público no Brasil é justamente em relação aos resultados e não ao processo, ao procedimento, né, que visa, ou em tese, né, visa, muitas vezes não acontecia nenhum resultado. Tá bom, pessoal? Então era isso. Bons estudos, né? Até a próxima aula, tá bom?